E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Cá estamos, sobrevivemos 2019, chegamos aqui nesse último vídeo do ano com essa crítica do filme Star Wars, Ascensão Skywalker. Porém, antes da gente se adentrar no filme e começar a falar sobre o filme em si, enfim, só avisar que eu tô meio que no recesso, por isso a escassez de vídeos nesse mês de dezembro. Então, enfim, bora encerrar o ano aí só com Star Wars mesmo. Em janeiro eu volto aí com força total, espero eu não desistir do canal e agradecer todo mundo aí que se inscreveu no canal, agradecer todo mundo que comenta nos vídeos, que dá o joinha, ao pessoal que eu não conheço e principalmente agradecer ao pessoal mais próximo de mim, né? Meus amigos que eu sempre mando os vídeos e eles sempre assistem, sempre comentam comigo, sempre dão um like, me elogiam, criticam. Enfim, muito obrigado mesmo aí para quem acompanhou o Que Horas é o Filme, né? O canal até mudou de nome. Então, muito obrigado aí que vocês me fazem continuar a produzir. Mas enfim, agora saindo dos agradecimentos, saindo da parte boa, bora falar da parte ruim, que é o filme em si, né? O Star Wars Ascensão Skywalker. E pessoas, antes da crítica em si aqui, é necessário abrir um parênteses aqui para explicar um pouco do contexto que a gente tem hoje em dia, que vai se encaixar muito bem para poder falar do filme. Que a gente vive numa época em que essa questão de referências, todo filme tem que ter uma referência, né? Até porque a maioria das produções que a gente tem hoje em dia é tudo sempre baseado em algum outro tipo de mídia, ou livro, quadrinhos, videogames. Então esse negócio de referências dentro dos filmes se tornou um negócio quase como se fosse uma religião, quase que se fosse, sei lá, um passe um atestado de que esse filme vai ser bom porque ele referenciou alguma coisa da sua obra original. E a gente está vivendo essa época que cultua essas referências, porém a gente está tendo bons exemplos, boas produções que apesar de reverenciarem esse passado, conseguem criar algo novo. Então eles conseguem, como é que eu posso dizer para vocês, conseguem criar uma certa intertextualidade, porque eles bebem da fonte do passado para criar coisas novas. Então a gente tem exemplos de filme como O Jogador Número 1, a gente tem a série de extremo sucesso, né, o Stranger Things, que cultua filmes ali, cultua a década de 80 e ainda consegue criar uma história original, uma história que consegue se sustentar além das referências. E no caso aqui de Star Wars, a gente tem esse primeiro exemplo aí de uma coisa que não deu certo, essa reverência, esse excesso de nostalgia que, no caso aqui desse filme, só serviu para atrapalhar o filme. Então, falando especificamente só do Ascensão Skywalker, a gente tem até que um filme que operante, ele tem tem começo, meio e fim, ele tem até um MacGuffin, né, que faz com que a história vá para frente, né? Os personagens têm um objetivo a ser alcançado ali e tal. Mas é muito difícil eu analisar esse Star Wars, principalmente por fazer parte de uma trilogia e por fazer parte do capítulo final dessa trilogia. Então, a maior parte aqui das minhas críticas é analisando esse Star Wars como um todo, como uma trilogia. E esse Ascensão Skywalker, ele falha miseravelmente nisso, porque você tem um filme que é mais preocupado, um filme que não conversa com o seu filme anterior, né? E além dele não conversar, além de não ter essa sintonia, essa consistência, essa continuidade, é um filme que ainda faz questão de fazer um retcon, é um filme que faz questão de negar os acontecimentos do seu filme antecessor. E só nisso eu já considero uma grande falta de respeito para quem criou o filme passado, para a galera que, enfim, se empenhou para fazer o episódio 8. Então eu acho que isso é uma falta de respeito artisticamente falando. E voltando aqui pro tópico desse negócio de reverenciar o passado, o problema desse filme, que no caso é que parece que toda essa reverência ao passado, todo o legado Star Wars, serve como se fosse uma muleta para substituir a carga dramática, uma densidade de roteiro que seria necessário para a gente acreditar nessa história. Em resumo, então, essa nostalgia
é como se fosse uma muleta, já que aparentemente os criadores desse novo Star Wars sentem uma falta de confiança na sua própria história, nesse novo que eles têm tanto medo e receio de mostrar. Eu posso até estar enganado, mas eu não me recordo de nenhuma cena assim que tem um pouco de carga dramática que não use o efeito nostalgia. Então é um filme que é bastante apelativo, é um filme que enfraquece acontecimentos da trilogia clássica, cara. Quando você escolhe ressuscitar o Palpatine e dizer que a Rey é a neta dele, sabe? É um negócio que enfraquece muito o sacrifício do Darth Vader ali, o sacrifício do Luke pra tentar salvar o pai dele. Ou seja, é um filme totalmente chapa branca que não ousa em nada. É um filme que, sei lá, neutro. E por ter esse fator nostalgia, por eu ter percebido isso, essa industrialização da nostalgia nesse caso desse filme, eu fico bem ofendido. Mas enfim, nostalgia é um negócio bem forte, então isso pode agradar também algumas outras pessoas. Por isso que o filme está bem dividido em relação a isso. Mas o consenso em geral é que essa trilogia não é uma trilogia consistente. E isso é uma coisa bem básica quando você quer contar a história, porque essencialmente você se pergunta: por que eu quero contar essa história nova? O que eu tenho a dizer sobre essa história? Qual é a moral que eu quero passar com essa nova história? E quando a gente aplica isso para o Star Wars, nada acontece de novo. Aquele universo que é apresentado pra gente, essa continuação desse universo, né, após a trilogia clássica, nada mudou. Parece que o Império não foi derrotado, você tem os mesmos vilões, nenhum acontecimento faz você olhar com outros olhos ali algum tipo de personagem. Isso só aconteceu com Luke Skywalker no episódio 8, só que, enfim, nesse episódio 9 eles fizeram questão de fazer essa negação, né? Episódio 8 não esquece. E, enfim, não teve nenhuma ressignificação de sentimento com esse universo. E, tipo, quando você vai fazer sequels ou prequels, no caso, a trilogia nova, né? O episódio 1, 2 e 3, com o acréscimo dessa trilogia nova, e você olha com outros olhos ali o Obi-Wan quando fala que o pai do Luke era amigo dele, você lembra ali do Anakin dizendo pro Obi-Wan que odeia ele e tal. Então você tem uma ressignificação do seu olhar quando você lembra dessa história. O próprio X-Men First Class, né? Esse me faz você olhar de uma forma diferente a relação do Xavier com o Magneto. E dando outro exemplo aqui do universo Star Wars, o próprio Rogue One também faz você olhar de outra maneira, faz você ver o esforço do que é ser um rebelde, uma resistência. Então você vê com outros olhos ali o esforço que foi feito para conseguir os planos ali para destruir a Estrela da Morte e, enfim, dar continuidade ali no episódio 4, Uma Nova Esperança. E quando a gente passa esses pensamentos para essa nova trilogia, você vê que é um negócio extremamente vazio, que é uma tentativa de ressuscitar a franquia Star Wars só para ganhar dinheiro em cima da nostalgia. Você tem uns personagens ali que são novos, interessantes, mas que acabam sendo subaproveitados nessa maçaroca aí de nostalgia. Então, é isso aí. Infelizmente, eu não gostei, achei patético esse novo Star Wars. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem gostado aí durante todo o ano, muito obrigado mais uma vez. Se inscreve no canal e até ano que vem.